Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Quem vai ver, independente do horário, estamos aqui numa mesa assim maravilhosa, um desejo do sonho de um profissional. Olha um desejo, ele está acontecendo no dia de hoje. Estou aqui com pessoas maravilhosas, o Álvaro Domingues, o Luciano Picolin e a Grace Mello. É um motivo de muita alegria para a Biosense estar iniciando uma temporada de podcast que chama-se Mesa de Líderes, né? Que tem um slogan, ainda bem que a gente tem a gente. E o que mais me alegra aqui não é o fato de estar aqui com esses profissionais, é a oportunidade de um único dia em grande profundidade aprender com eles. Então, eu muito me alegro por tudo isso, porque, como eu falei, uma sonhada mesa, porque foi um momento de quando eu estava lá onde eu morava, lá naqueles locais bem humildes, assim, que eu comecei minha vida como frentista de posto de gasolina, eu pensava, cara, como é que eu vou entregar para a sociedade aquilo que eu tenho de melhor? Eu acho que essa mesa, ela começa uma nova temporada, uma ressignificação da Biosense, dos valores que a gente tem buscado e virtudes revelar para o mercado de trabalho. E é um momento assim bem especial mesmo, porque é, é um momento sonhado e a gente tem o privilégio de, através dos olhos da eternidade, ver que tudo que a gente imagina, se a gente aplicar força, consciência e energia, vai acontecer. E obrigado a vocês por tornar esse sonho uma realidade. Muito obrigado. Queria que o Álvaro falasse, o Luciano Picolin, mas em primeira mão a nossa dama da mesa, a Graci Mello. E queria que você abrisse seu coração mesmo assim pra gente. E essa mesa ela tem um propósito só de entregar o que esses profissionais aqui, que eu acredito que dá mais de quase 100 anos de experiência, né? A gente consegue trazer a memória de que nós somos formados, o que nós fomos responsabilidades a fazer, porque essa mesa vai falar de pessoas, sempre de relação, sempre de aprofundamento de mesa, seja ela profissional, seja ela familiar, ou seja ela de qualquer denominação. Então, é sobre isso. Obrigado. Tá com a palavra. Bem, boa tarde. Eu que agradeço, Ramiro, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é um grande privilégio nos dias atuais a gente poder sentar com pessoas com tanta experiência e com tanta vontade de se doar e trazer reflexões importantes para a gente levar para as pessoas e para a gente também aprender, né? A gente aprende nas conversas, aprende nas reflexões. Eu sou administradora de empresas, sou mãe da Marina, né? Uma jovem bem bacana que me inspira, né? Eu acho que a maternidade agrega muito na vida da gente como um todo. Os filhos nos ensinam muito, nos desafiam no dia a dia para crescer, para desenvolver. Sou de Volta Redonda. Hoje trabalho numa empresa de logística em meio reativo, uma empresa que me inspira a estar me melhorando, a estar me desenvolvendo todos os dias, com uma equipe muito bacana. Sou responsável pelas áreas de recursos humanos e QSMS, né? E estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha visão, da minha experiência e agregar aqui para esse grupo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. Então, a gente fala de desafios da implementação da cultura, né? Na, de fatores humanos na gestão corporativa. Agora eu vou passar para o especialista em fatores humanos, que é o Luciano Picolin. Privilégio de estar aqui com você, meu irmão. Gratidão pela sua vida e queria saber um pouquinho da sua história. O privilégio é meu. Antes de mais nada, queria te parabenizar, Ramiro, pela iniciativa, né, de estar trazendo o conhecimento para as pessoas, com cada um de uma área, cada um com o seu talento natural, trazendo um pouco da nossa pessoa, da nossa experiência, para as outras pessoas que precisam e querem crescer, querem evoluir. Eu sou Luciano Picolin, sou gaúcho, cresci no Mato Grosso do Sul. Hoje eu trabalho como empresário na área de saúde mental, treinamento de líderes, treinamento de empresas e principalmente no consultório com a ferramenta da hipnoterapia. Mas nem sempre foi assim, né? Cresci no Mato Grosso do Sul, saí de casa com 17 anos para estudar, para correr atrás do meu futuro e nunca mais voltei, né? Passei no concurso público, fui concursado minha vida inteira, tinha a famosa estabilidade que todo mundo busca, mas percebi que a estabilidade era uma prisão mental, em que eu sofria tudo que hoje eu trato, né? Eu acho que a gente passa para ganhar experiência. Então eu sofria com ansiedade, sofria com momentos depressivos, eu não cheguei a ter uma depressão ferrenha, porque sempre tive uma habilidade para sair disso, mas eu estive lá no fundo do poço
onde muitas pessoas ficam, e conseguir sair. E aí hoje eu ensino as pessoas a saírem, e agora a gente está trazendo esse conhecimento para as empresas, que é onde a gente está vendo que está carente, né, dessas pessoas terem essa responsabilidade emocional de lidar com pessoas, primeiro aprendendo a lidar consigo mesmo. E aí a gente vai trazer esse conhecimento aqui para debate com pessoas tão excelentes que já são da área também empresarial e sabem muito bem do que eu estou falando, porque vivem isso dia a dia. Que a gente só colhe um pouquinho de consequência, né? Vamos lá, Álvaro. Obrigado, Luciano. Prazer estar aqui. Primeiro agradecer, saudações renováveis, prevencionista a todos. Agradecer imensamente, uma honra para mim estar aqui com profissionais realmente gabaritados. A gente fala, né, do Gemba, onde as coisas realmente acontecem. Né, temperatura, pressão, calor. Então, vir desse lugar traz uma experiência diferente. Para depois você subir no tático, estratégico, fazer a diferença. E, de fato, com o sistema de gestão integrado, que é a minha camisa um pouco mais forte, que eu atuo, né, sou host do Descomplicando a Norma podcast, então já parabenizo o Ramiro desde já. Continue, porque o Brasil precisa, né, desse conhecimento, da difusão, né, dessas mentes aqui, para a gente realmente aprender em conjunto, co-criar, né, o conhecimento e realmente difundir aí para todos os outros que estão chegando aí depois da gente. Então, realmente é importante isso, e eu estou aqui para não vou guardar nada. Estou aqui para falar tudo e vamos juntos. E começar assim, ele trouxe uma palavra que me abriu agora, explodiu aqui na cabeça, essa guarda, né? Por que, para fazer uma pergunta para a Grace, por que os profissionais eles guardam tantos segredos achando que vai se manter posicionado numa companhia através desse conhecimento, se hoje está tudo muito disponível, né? Tá tudo muito aí aberto. Antigamente a gente tentava buscar especialista em gestão, que é uma norma regulamentadora, uma ISO, era uma dificuldade. Hoje você, simplesmente sendo um profissional com criativo, você tem acesso a todas as NBRs para leitura. E por que as lideranças ainda têm culturalmente essa mentalidade, que eu acho que ela é, às vezes, pessimista, né? Trazendo não os benefícios reais para uma gestão em função dessa proteção de cargo. O que você acha sobre isso? Eu acho que tem vários elementos aí que vêm à tona quando a gente discute isso, né? Tem uma questão de insegurança, que às vezes pelo histórico do profissional que está ali naquela cadeira de liderança, ou até pelas vivências que teve, né, pelas experiências que teve ao longo da jornada, ele acaba se fechando e se expondo menos, apresentando menos vulnerabilidade e se fecha para não competir ou não ter ali um nível de insegurança no local que ele está atuando. Tem uma questão também que eu acho que é importante, que é o do contexto organizacional. As empresas que não conseguem construir contextos com confiança, com segurança psicológica, tudo, elas às vezes enfrentam dificuldades ali de um trabalho para um trabalho colaborativo, né? As pessoas colaboram quando elas se sentem seguras para expor opinião, porque elas não vão ser criticadas, elas não vão ser condenadas, né? E os ambientes de confiança, eles permitem que as pessoas se exponham, que mostrem sua vulnerabilidade e consigam trabalhar de forma colaborativa, né? Então eu acho que tem esses elementos, eles vêm sempre à tona quando a gente fala dessa questão do líder que é inseguro, do líder que não ensina, que não desenvolve, o líder que muitas vezes não traz para o seu lado pessoas melhores que ele, né? Então isso tudo traz fragilidades ali daquela liderança, tudo na hora de construir times, desenvolver esses times. Eu gosto de ter pessoas muito melhores do que eu trabalhando comigo, né? Porque quando você assume uma posição de liderança, você deixa de gerar resultados por si e começa a ter que gerar resultado pelas pessoas. Total. Então você precisa investir grande parte do seu tempo, a maior parte do seu tempo, no desenvolvimento, no recrutamento e seleção dessas pessoas, no desenvolvimento dessas pessoas no dia a dia, no alinhamento diário para que as pessoas com autonomia e com a capacidade delas consigam gerar aquele resultado. Então isso é inerente do papel de liderança, né? Mas a liderança tem que estar preparada para gerar isso tudo que é positivo e que leva as empresas para frente, né? E, Pecoli, dentro desse desafio, agora vamos à primeira pergunta, né? O que a gente pode corroborar na questão dessas questões que é o seu trabalho, é o seu talento, a virtude que você tem da hipnoterapia e todas as derivações de tratamento e terapias alinhadas a isso?
para desenvolver lideranças assim proativas que não estejam preocupadas, mas preocupadas com essa visão prevencionista que precisa ser instalada e aprimorada a cada dia em função de cobranças de partes interessadas, até mesmo um movimento nacional de prevenção, que eu acredito que ninguém quer vincular a imagem de uma empresa a uma fatalidade, né? Acho que é o Sim, pior resultado de uma catástrofe. Parece que quando acontece uma fatalidade, parece que tudo que a gente fez se apagou, porque só vem a memória da dor, da perda daquele companheiro. E a gente fica se culpando. O que que nós poderíamos fazer diferente para que isso não pudesse ter acontecido? Eu queria que você trouxesse uma resposta e até mesmo uma direção profissional, porque às vezes tem muito líder que está nessa cadeira da insegurança, a cadeira sim, do medo, a cadeira perfeito. do controle intensivo, e às vezes eles não estão assim sendo assertivos ou talvez sejam sensíveis com os outros e eles estão acabando, ao invés de potencializar talento, estão massacrando pessoas. Perfeito. Eu vou corroborar ainda com o que você disse que foi perfeito. Falta de confiança, né? Então, às vezes o líder ele tem até a consciência de que ele vai precisar do resultado dos funcionários, dos colaboradores, para que vai ser o resultado dele. O problema é que a gente não decide com essa consciência, a gente decide no inconsciente. Então, se ele tem feridas de insegurança, de medo que ele carrega, né? Hoje a gente sabe, a ciência já comprovou que a gente decide 95% no nosso campo emocional, subconsciente. Então, por mais que a gente saiba o que fazer, como fazer, quando fazer, na hora da decisão, o que vai falar mais alto é o nosso lado emocional. Então, se ele carrega essas feridas intrínsecas nele, de insegurança, de medo, de se eu passar o conhecimento, será que eu vou perder meu emprego? Será que o Ramiro vai ser melhor que eu? Será que ele vai ser mais bem visto? Se ele tem essas feridas da infância, do decorrer da trajetória dele, em que ele passou por situações e que ele foi ferido com isso, ele vai se proteger. E ao se proteger, ele vai acabar minando todos os colaboradores, todo o time, toda a empresa. Porque a empresa é feita de pessoas, né? Então, qual que é o maior ativo de uma empresa hoje? As pessoas. A empresa ela foi feita para resolver problemas. Quem resolve os problemas são as pessoas que são da empresa, né? Então, a partir do momento que a gente vê isso e a gente sabe que o resultado da empresa é o resultado das pessoas, a gente precisa investir nas pessoas, né? Então, como você bem disse, na confiança desse líder, saber que ele está ali embasado para ele passar essa confiança para o liderado, porque como a gente estava falando antes, aqui a cultura da empresa é a cultura do líder. Se o líder está inseguro, adivinha como é que vai estar o colaborador? Como é que ele vai ter confiança para agir, para se portar, para ter um posicionamento ali na hora da venda, na hora do marketing, na hora do atendimento, na hora de passar um feedback às vezes para o líder, mas ele não sente essa confiança para passar aquela mensagem que está ali. Então, tudo é olhar para dentro. E aí a gente sabe, né? Se o resultado da empresa é o resultado das pessoas, e aí a gente tem que investir nas pessoas, ter o melhor time das pessoas. Quanto melhor o time das pessoas, melhor o resultado da empresa. Se o resultado da minha empresa é o melhor possível, as pessoas vão preferir consumir da minha empresa do que do meu concorrente. Se elas concorrem da minha empresa, a minha empresa vai gerar mais caixa. Se ela gerar mais caixa, eu consigo reinvestir na minha empresa, assim eu ganho o jogo. Eu reinvisto aqui nas pessoas de novo, né? Então, é essa chave que as pessoas precisam entender, que ao investir na saúde emocional do líder, na saúde emocional dos funcionários, é o melhor investimento que ela vai ter na empresa. Porque no final das contas é isso que vai decidir no ato. Porque a maioria do líder, se ele chegou na liderança, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que ele depende do funcionário. Conscientemente ele sabe. Mas não adianta saber racionalmente se dentro dele o lado emocional vai falar mais alto. Profundo, hein? E dentro disso, Álvaro, trazer os desafios, quais são os fracassos e oportunidades aí que a gente vê nessa parte de competência. O que você tem visto dentro das empresas quando você vai fazer auditoria, que parece que chega lá, tá tudo bem, tá todo mundo com o discurso muito bem pronto, mas quando a gente vai fazer as análises das questões, está faltando ali aquela maturidade realmente de não de uma capacitação, mas sim de uma experiência que precisa ser vivenciada, nem que seja simulada, para quando acontecer o cenário que esse conhecimento precisa ser aplicado, ele ser aplicado de forma efetiva. Lembrando, como diz a palavra do meu amigo Álvaro, a segurança é integral. Eu acho que se a gente deixar o meu trabalho aqui muito fácil, né? Com essas duas colocações, a gente colocando o líder como, de fato, ele precisa ser o sponsor, né? O patrocinador dessa, e aí a gente vai falar de política,
que aí seria ali o que está no papel, o que está na parede, mas como que essa política ela é transferida de fato lá no operacional, cascateando desde o estratégico, tático e indo de fato para onde as coisas acontecem. Então, se esse líder ele realmente não ele veste a camisa do walk the talk, ou seja, como está versado, como está lá na política, ele agir, se posicionar como, os liderados não sentem confiança. E aí eu trago uma ISO muito específica, que é a 10.018, que vai falar sobre engajamento das pessoas. E aí, como nosso colega, né, já falaram aqui o seguinte, engajar, segundo a própria ISO, é conectar emocionalmente com o objetivo da empresa. Então, quando reforça essa parte emocional, para você se conectar com as pessoas, você tem que utilizar o rapport. Você tem que ser o outro ser humano. Esquece líder, né? Por um Total. momento, para você se conectar com outra pessoa, para ela de fato se conectar emocionalmente com o objetivo da empresa, esse líder tem que inspirar. E aí que vem os desafios. Como engajar todos? Essa que é a pergunta de 1 milhão que todos querem aí para um sistema de gestão de fato fluido, de fato funcional. É esse que é o desafio hoje. Perfeito. E sabendo que o sistema de gestão, o conceito da ISO 9.000 fundamentos e vocabulário são ações coordenadas para dirigir uma organização para atender seus objetivos. A mesma coisa que já mencionada em engajamento e em todas as demais normas, né? Porque é princípio da satisfação do outro, do próximo, que a gente faz um negócio, a gente cria qualquer produto sem saber nem quem vai ser o cliente, né? Então, dentro dessa projeção de voo, a gente vai falando, esse aqui é um cliente meu potencial, isso aqui conecta com esse produto. Então vai sendo uma relação de conectividade. Então, por isso, no primeiro M da nossa mesa, movimento. É um movimento intencional, com profundidade, buscando as conexões que vão fazer o vulgo match aí com o meu produto ou o meu serviço. E dentro disso, falando dessa questão que você falou muito bem colocada, quais são os fatores e os desafios da implementação de uma segurança psicológica nas organizações? Eu acho que tem algumas questões, são hábitos, são práticas diárias muito simples, né, que a gente tem que adotar para criar esse ambiente com segurança psicológica, né. Semana passada a gente estava discutindo um pouco sobre, dentro da Semana Internacional da Ética, sobre os pilares da ética, né, e um dos pilares é respeito. O quanto, quando a gente fala de confiança, de segurança psicológica, a gente está falando do respeito aos outros, do reconhecimento daquelas pessoas que estão com a gente e que são pessoas que têm histórias de vidas diferentes, que têm contribuições diferentes, que têm inteligência, que têm muita energia para depositar ali no dia a dia de trabalho, né? O quanto, quando eu falo de segurança psicológica, de deixar uma pessoa expressar a sua opinião, de entender com empatia que aquela pessoa, a partir daquela opinião dela, está trazendo todo o histórico de vida, de experiência, de contribuição. É saber escutar e escutar genuinamente, né? Quando você pergunta uma opinião e às vezes você, ao invés de escutar a opinião, você está formulando a resposta, né? Sim. Então são coisas simples do dia a dia, mas que partem de um princípio muito salutar e muito importante, que é o respeito ao outro, que vai gerar uma escuta ativa, que vai gerar uma empatia nessa escuta, que vai gerar uma forma de responder respeitosa e uma forma de responder que crie espaço de diálogo e não crie uma barreira de avanço ali na colaboração, né? Então é assim que a gente vai criando esses ambientes, o ambiente de segurança psicológica. A base é o respeito, a gente tem que ter a empatia, a escuta ativa, a predisposição para criar junto, porque eu sei que você pode agregar alguma coisa para mim. E tem uma questão, né, que eu sempre discuti muito. O Oscar Motomura, que é um exponencial aí de formação, de gestão, ele sempre falava assim nos seminários da Mauna Kea: a gente deve buscar o caminho do meio. E o caminho do meio não passa nem pelas suas certezas, nem pelas minhas certezas. Ele vai passar por um encontro de ideias que a gente vai chegar numa outra solução que é melhor que a minha ou melhor que a sua.
né? Então, eu acho que isso tudo é o que contribui para a gente criar ambientes com segurança psicológica. As pessoas contribuem, criem, Desculpa a expressão, tô ficando apaixonado. É muito talento, né? No Oriente, até eu lembrei você muito falando, talento. eu não lembro qual empresa, mas uma empresa muito grande que todas as reuniões tinha uma pessoa específica, ela era paga para discordar. Então, por obrigação, ela tinha que achar o ponto cego que ninguém estava vendo. Exato. Porque ali ia estar a virada de chave, que às vezes, na hora que todo mundo acha a ideia linda, às vezes porque gostar do líder ou porque não quer se indispor, e aí ninguém tem aquela coragem de entrar em debate. Então, se tem uma pessoa que ela é própria para isso, ela fica tranquila. Meu papel é esse. Então, ela vai procurar o defeito, ela vai procurar o que ninguém tá vendo, e ali todo mundo vai estar aberto para crescer pro debate. Eu achei essa ideia genial, porque às vezes essa falta de confiança, de cultura, de segurança, faz a pessoa falar, eu tô vendo que vai dar errado. Eu tô vendo que se a gente virar isso aqui assim, resolve. Mas é melhor não falar. Exato. Vai que eu me dispõe. Exatamente, isso aí. E aí, o jeito de comunicar que você falou respeito, eu acho incrível, e eu já sou romântico, como ele falou disso, eu falo sempre falar com amor. Como é que eu falo isso com amor? Se o líder ele tá bem emocionalmente, quando ele recebe uma pedrada, ele consegue filtrar. Se ele não tá bem, ele vai descontar na equipe, ele vai botar a culpa em você, ele vai achar um culpado, ele não tem a autorresponsabilidade de saber que ele é o gestor. Exato. Por mais que você tenha feito errado, eu não te supervisionei, eu não te orientei, eu não vi se você estava bem naquele dia. Então, a responsabilidade é minha. Né? Eu aprendi muito isso no exército. Se qualquer pessoa abaixo de mim errou, eu era chamado a atenção. Exato. Eu não estava lá, eu não tinha nada a ver com a cena às vezes, mas você é o líder. Seu pelotão. E o quanto isso traz da necessidade de humildade das lideranças. Sim. Porque não é você vestir também uma capa de herói e falar o seguinte, poxa, eu tô sempre 100%, eu não erro. Não Mostrar é isso. vulnerabilidade Exatamente. Mostrar a vulnerabilidade é uma dos principais fatores de criação de ambientes de confiança. Sim. Por quê? Porque eu falo que eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que hoje, por exemplo, você chega para me falar alguma coisa, eu falei assim, olha, hoje eu não estou bem, a gente pode conversar amanhã? Isso é autorrespeito. Ou quando você se indispõe, né? Sim. Quando você está numa discussão de algum assunto que é delicado, tudo, e você não está bem, vou deixar para conversar sobre isso amanhã. Mas, o quanto esse autoconhecimento ajuda nessa cadeira de liderança. Isso é incrível. Isso é incrível, essa mensagem que ela está trazendo, porque isso me lembra até o poder de dizer não e dizer sim para si. Porque o que acontece? Ensinaram as coisas erradas pra gente. Você é minha amiga. Você é minha líder. Você é meu colaborador. Aí você quer falar comigo, eu não tô num dia bom. Eu sei que eu não vou absorver. Eu sei que aquela conversa não vai ser legal. Mas eu não consigo, eu não posso. Você é minha amiga, como é que eu vou dizer? Aí você começa a falar. Aí eu respondo mal. A gente cria uma disposição. Aquilo vira uma bola de merda, né, de maldade. Aí eu vou falar com você com coisa que eu já precisava resolver, mas eu venho com aquela carga negativa e falo, pô, falei com ela lá, tem um estresse, ela só faz essas coisas. E eu já começo a disseminar aquilo na empresa, na minha família, e tudo que eu precisava ter feito é me respeitado. E falar, eu não tô num bom momento, a gente pode falar mais tarde. A gente não se respeita. E muitas das vezes a gente está disseminando uma pessoa do bem como mal a partir da nossa percepção de que ela não nos atendeu. E atender só uma carência, né? E não, na verdade, revelar uma virtude. E aí queria trazer uma pergunta para o Álvaro. Dentro dessa política, que é uma declaração de intenções, que declarar não quer dizer que eu vou assumir ou compromisso de fazer, como é que você vê essa questão da conveniência? Eu sou amigo do engenheiro de segurança, logo tenho 30 técnicos e os técnicos têm que me bajular no emprego para me manter posicionado, ou talvez no setor, ou fazendo o trabalho que eu quero fazer e não o que precisa ser feito. Isso com um risco potencial, inclusive, pegando de novo, eu acho que vou fazer isso do começo ao fim, aproveitando essa forma maravilhosa. Tem um termo que chama power distance, que é a distância pelo poder. E aí trago dados, né, mais de 50% de redução de acidente a partir do momento que faz o seguinte, olha, eu vou treinar as pessoas para não ter medo do poder e, de fato, expressar. Então, quando você tem segurança psicológica, você diminui acidentes. Olha só isso que a gente está falando. Está falando de um piloto, e eu vou exemplificar isso, materializar. É um piloto que, hierarquicamente, pela cultura daquele país, Coreia, eles não debatem o seu líder. E aí, maior taxa de acidentes aéreos. A partir do momento que eles estão treinados agora para discordar
para efetivamente colocar a sua posição e aí, de fato, criar uma segurança psicológica reduz proporcionalmente o número de acidentes. Então, a gente está falando disso. De fato, essa conexão, né, esse contexto favorável para aumentar a capacidade de segurança. Não é que não vai ter um acidente, mas quando você tem isso, você potencializa a capacidade de segurança. A gente fala de uma segurança psicológica, eu falo sempre lá na Biosense, é que quando o cliente ele pede uma cobrança de uma coisa que a gente talvez perdeu o prazo, é uma decisão compartilhada. A gente até pode atrasar com intenção de atrasar. Não é porque nós não somos responsáveis ou estamos desonrosos com o processo. É porque é seguro psicologicamente não se fadigar, porque na outra semana ou no outro mês ainda tem um profissional vivo ali e não morto, porque a gente morre psicologicamente quando a gente entrega tudo que tem. Né? Não é, estou falando de a gente não entregar, mas de fazer o papel primordial, que é priorizar de fato o que é emergência. Então, quando a gente fala assim, existem várias metodologias, mas uma que chama muita atenção, GUT, né? Gravidade, urgência e tendência, parece que está todo mundo em gravidade. Tudo é urgente, né? Quem é que vive isso? Queria que vocês falassem um pouquinho dessa urgência, desse movimento estrondoso, barulhento, profundo, que incomoda todo mundo que chega até a gente só fala que tem emergência. Eu vou falar pela Biosense, fiscalização é tudo para ontem. Treinamento é tudo para ontem. Fazer auditoria é tudo para ontem, porque eles estão deixando tudo para cima da hora. E queria saber o que vocês acham disso e o que uma liderança pode mudar ou ser libertada desse pensamento, porque eu acredito que não falta recurso, falta mais uma parada, uma analisada naquilo que ele está fazendo para fazer no momento certo aquilo que já era previsível, né? Então acho que ele se perdeu um pouquinho e aí bota tudo como emergência e o culpado disso tudo, sabe quem é, gente? O cliente. E aí? Eu brinco com as minhas equipes que a nossa urgência é porque alguém aí na cadeia não fez a coisa que deveria fazer no tempo certo, né? E a urgência tem um custo alto para as empresas, né? É o custo de você tendo que ter que atender aquela urgência em detrimento de outras coisas que são importantes para a empresa, para o negócio, que você vai drenar seu tempo atendendo aquela urgência ao invés de estar fazendo, às vezes, algum tema ou alguma atividade que é muito importante para a empresa, né? As experiências que eu tive de liderança, eu consegui muito trabalhar com as equipes muito forte em planejamento. O planejamento, o alinhamento constante com as equipes, né? Isso vai criando terreno para você estabelecer pactos com seus clientes internos, estabelecer formas de atendimento. A sua equipe começa a falar uma linguagem diferente, que é uma linguagem, olha, a gente está com isso aqui para fazer que está na esteira, tudo, dá para a gente negociar um prazo diferente, né? Então as prioridades estão bem estabelecidas, tem um plano acordado e você vai alinhando esse mindset de trabalho com a equipe, né? E aí essa própria equipe vai tentando estabelecer essas parcerias, esses novos prazos, tudo. Então eu acho que isso ajuda muito, né? Mas o ambiente da organização, o contexto ali do ambiente de trabalho acaba impactando muito a taxa de sucesso disso. E eu queria saber de você também, Gleice, como é que você tem um desafio de trabalhar em vários locais no Brasil, né, com vários times, com várias culturas, como é que isso impacta, assim, de fato, o resultado positivo ou o flerter ali, né, flertar ali de vez em quando com fracasso em função de a gente não ter percebido uma coisa que deveria ter sido feita na etapa do planejamento? Porque a gente desenha um produto perfeito, um ambiente perfeito, cliente perfeito, mas não necessariamente avalia os fatores culturais, né? Eu acho que uma coisa que ajuda muito é quando você envolve as pessoas no planejamento, né? Então, assim, aquela questão de você planejar só sob sua ótica é meio o caminho é o que a gente estava falando do caminho do meio, né? Não adianta também fazer um planejamento só sob sua ótica, né? O trabalho compartilhado, co-construído, ele tem mais chances de funcionar, de gerar os resultados que a gente está esperando. É claro, quando você tem uma atuação nacional, enfim, você
a gente tem uma cultura nacional com algumas variáveis que são muito fortes, por exemplo, a distância de poder, né? Então, até fazer esse movimento de construção compartilhada é diferente, porque a distância de poder traz aquela visão de que tem uma pessoa aqui que tem que definir como as coisas têm que ser feitas. A hora que você fala, não, não é uma pessoa que a gente vai ter que definir junto, você tem uma barreira cultural grande aí, né? Que é a característica da nossa cultura nacional. Mas eu acho que construir esse planejamento junto, tentando incorporar essas realidades diferentes que existem, uma coisa é a cultura no Nordeste, outra coisa é a cultura no Sul. A gente, além de ter uma cultura nacional, a gente tem um regionalismo muito forte. Muito forte, muito diferente. A forma de tentar reduzir os impactos disso como o impacto de um insucesso é trazer essas pessoas para a mesa, para elas participarem ali desse planejamento, entendeu? É assim que eu vejo, né? Que funciona E da parte melhor. emocional também é interessante trabalhar o emocional dessas equipes, porque muita gente que eu vejo procrastinando o resultado, né? Eu via muito isso em empresas do que a gente fica na correria para depois ficar no ócio, ou Uhum. fica muito tempo no ócio para os 48 do segundo tempo ficar na correria. É. E aí fica sempre migrando de um lado para o outro. E aí a gente vai olhar do lado emocional. Se você começa a trabalhar o emocional do seu time, por exemplo, muita gente tem no inconsciente, que treinou desde a infância, que precisa estar produzindo o tempo todo para se sentir útil. Porque aprender trouxe isso de berço de casa. Então ela não pode terminar o trabalho. Se eu terminar, não tenho nada para fazer, inconscientemente. Então eu vou procrastinando, vou fazendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e nunca termino. Porque a sensação de trabalho vai me dando aquela anestesia no cérebro de estou fazendo alguma coisa. Tem gente que tem medo do sucesso. Então, se eu fizer isso aqui muito rápido, eu vou ter muito sucesso. E aí o sucesso vai chamar a atenção, eu não gosto de chamar a atenção, porque quando eu chamava a atenção na infância, eu sofria muito bullying. Ou o sucesso tirava meu pai de casa. Então, eu associei que o sucesso só passa as pessoas que eu amo. Tem várias feridas inconscientes que o time inteiro vai ter uma ou outra. Então, quando você começa a trabalhar coletivamente, o emocional do time, trazendo a parte técnica da organização que você falou, que é muito importante, porque ali tem um alvo. E aí, qual que é o problema emocional das pessoas não quererem dividir a responsabilidade, a falta de autorresponsabilidade? Porque aí eu vou ter a culpa, que é a pior emoção que a gente pode carregar. Então, se você decide, se der errado, eu estou na minha zona de conforto. Agora, quando eu tenho que fazer parte, eu tenho que opinar, opa, eu subi no degrau aqui de decisor também, e a minha decisão vai ter influência. As pessoas estão prontas para isso? Exato. Elas foram trabalhadas emocionalmente por isso que eu falo. Hoje em dia, tem mudado isso, graças a Deus, mas a gente vem de uma cultura de trabalhar muita parte técnica, treinamentos, cursos, e esquece o lado humano. Por isso que está vindo tão em voga isso hoje. Porque a pessoa pode ter todo o conhecimento técnico, de novo, de o que fazer, como fazer e quando fazer. Mas ela não faz. Na hora do emocional, a gente vai pegar vários exemplos que o racional não manda nada, porque se a gente decidisse no racional, a gente tinha a vida perfeita. A gente pode pegar qualquer exemplo. Na vida cotidiana, na alimentação, todo mundo sabe o que fazer. Sabe que é importante. Por que as pessoas não fazem? Atividade física, todo mundo sabe que é importante, sabe o que fazer, ninguém tem dúvida. Dinheiro, todo mundo sabe que tem que gastar menos que ganha. Relacionamento, todo mundo sabe que tem que respeitar os passos do outro. Todo mundo sabe que não pode ser agressivo. No racional, a gente sabe ter a vida perfeita. Hoje em dia, até com acesso à informação. E na empresa, a mesma coisa. As pessoas sabem o que tem que fazer. Conscientemente, elas sabem. Ela sabe que ela tem que fazer o trabalho no prazo, ela sabe que ela não é pra ela ficar batendo papo. No Rio Grande do Sul, eu lembro que a gente ficava, para o momento do mate, vai todo mundo tomar um chimarrãozinho. Se tem que fazer, a pessoa sabe que não é aquele momento. Mas, inconscientemente, o que a mente dela tá protegendo ela? Do que ela tá evitando? Quando a gente começa a olhar o lado emocional por trás, vai ter muita coisa além do conhecimento técnico dela fazer um treinamento, dela saber, que na maioria das vezes, se ela tá lá naquele lugar, ela já sabe. Né? Então é isso que a gente tem olhado mais e tem dado muito mais resultado, criando esse ambiente que mescla as culturas, traz o emocional e aí treina o líder para saber gerir tudo isso. Perfeito. Muito bom. E, Álvaro, vamos lá mais uma pergunta aqui de curiosidade mútua. Quando você chega nos ambientes lá para fazer as auditorias e vê que os resultados estão muito abaixo dos esperados, mas com gestores experientes, o que você traz na sua memória, assim, quando vem trazendo o sentimento? Qual o sentimento você carrega após uma auditoria, sabendo que no final, né, existe um jargão de auditoria que a gente acaba uma auditoria de uma forma diplomática, né? A temática final de abertura e fechamento, ela tem uma regra. Está lá na 19.011, está estabelecido.
mas de fato a gente sai com um sentimento. Quando você passa por essa auditoria, você fala empresa grande, empresa está lá nos grandes outdoors, né, da publicidade, e você chega lá e vê que aquilo de fato não é tudo aquilo que se produz ou se é efetivo. Como é que é o sentimento que você traz assim como um líder nesse processo, um líder de auditoria, uma expressão de um profissional que conhece muito disso? O que você traz assim, o sentimento, e se você pudesse mudar uma coisa, o que você mudaria? Com certeza. Eu bebo de algumas fontes, né? PNL, Programação Neurolinguística, acho que recursos humanos é muito forte isso aí, Muito. indivisível. De novo, né, pegando o gancho de vocês, quando a gente olha para uma empresa que está desconectada ou que está muito distante, né, a expectativa da realidade, né, o work as imagined, work as done, ou seja, como é imaginado, como é feito na prática, eu volto agora para a parte de tecnologia, inclusive, né, que é experiência do usuário, UX design e também experiência da infraestrutura. Então, as ISOs, por exemplo, a ISO já fala que precisa ter participação, na ISO 45001 já fala assim, ó, precisa ter participação dos trabalhadores. Na NR1 também, 1.4.1, a linha G fala lá, ó, você precisa implementar as medidas de segurança ouvindo os trabalhadores. E aí eu trago de novo essa parte de você fazer para o usuário final. Porque muitas vezes, as normas, os procedimentos, eles são configurados na esfera ali estratégica. E quem não vem do Gemba, ou quem não pergunta ao Gemba, as pessoas onde estão lá operando, vai vir com uma metodologia que se chama GA, goela abaixo. E aí, não adianta, Muito comum no exército. não adianta. Vai ali obedecer, né, por uma questão de hierarquia, mas não vai ter sustentabilidade. Então, muitas das vezes, quando você está tendo aqui, ó, muito sucesso na fala, né, na política, e não está sendo traduzida na prática, é uma desconexão dos procedimentos ou de algo que foi desenhado sem realmente a participação do trabalhador, ou para o trabalhador, com o trabalhador. E se você não tiver esse ajuste, é como a gente comprar, agora trazendo para Sicília, né, que é a minha filha que está chegando, aquele móvel. Para o pai é uma maravilha, lindo. Será que para o usuário final é interessante? Então a gente está perguntando de fato para o usuário final para realmente co-criar. É porque a gente tem um jogo ali de expectativas de quem está recebendo e quem está enviando, né? Então elas nunca se conversam. E a gente sempre falou uma coisa muito interessante, que eu quero trazer à mesa, que é sobre sustentabilidade e viabilidade. Eu acredito que está tendo um movimento muito forte de que achar que as coisas são sustentáveis, onde a gente só está vendo viabilidade. Né? Então, sustentabilidade é uma coisa que está falando aqui, ó, pessoas. Pessoas é uma relação sustentável por toda a vida. Mas o negócio é viável. Muitas das vezes não sustentável, mas o que se vende é uma sustentabilidade que não existe. Vamos dizer, um pano de fundo vende-se como sustentável, porém é viável. E tem fim de curso, porque não vai se suportar, porque as pessoas não vão estar com o emocional trabalhado, com a segurança psicológica bem definida ou entendida, né? Porque a questão cultural da política lá é fazer o colaborador entender que das miscelâneas emocionais, culturais, sociais, local que estudou, família criada, time de futebol, tudo está na mesa. Quando ele chega nesse local, ele tem um princípio, uma política a ser seguida, que define a visão, a missão, os valores que norteiam a caminhada para a direção daquele cliente do qual é o objeto daquela empresa, ou mais de um. Né? E assim, como é difícil isso, né? Como é difícil a gente capturar esse indivíduo ou essa relação que tem interesse comunitário, coletivo ou individual num produto e serviço que a gente fornece, né? É uma loteria, é um desafio, porque a gente não entende a cabeça do outro, né? Porque existe uma dinâmica pedagógica que eu aprendi com a Nathalie Vieira, né, que é a nossa head de sustentabilidade lá na Biosense, que ela bota assim, shopping, praia, cinema em algum lugar. Aí tu bota um grupo de pessoas. E aí, algum lugar, acho que um lugar que todo mundo vai se encontrar é um shopping, né? Então a gente pensando que a gente vai ter coisas que são totalmente distintas. Entretanto, numa empresa a gente tem que cultuar aquela regra ou aquela filosofia de negócio. Vou dar um exemplo de filme de futebol. O jogador que joga no Brasil, que pega a bola da grande área até o outro campo, não joga na Europa, porque ele só pode dar 2 toques.
Então é isso que a gente fala que vocês trazem um contexto. Cada local a gente precisa se comportar de acordo com aquela filosofia. Não é nos deformar da nossa natureza, mas restabelecer um novo padrão de comportamento para aquilo que será vivenciado. E aí eu queria saber como é que vocês enxergam esse desafio de multiculturas, multifases aí de gerações profissionais dentro do ambiente de trabalho e queria saber se isso é um fator de fracasso ou de sucesso, dependendo do contexto das empresas e das experiências que eu queria que vocês compartilhassem aqui. Que eu acho que é uma pergunta de todo mundo, né? Assim, a gente está falando aqui de pessoas que têm um padrão conservador, mas que têm se desafiado para esse local. E ao mesmo momento a gente entrar nesse local e resgatar eles para o nosso local. E acho que esse trânsito, esse movimento, que é uma sensibilidade capturada em função dos resultados que aparecem, pode nos ajudar ou nos atrapalhar no objetivo de companhia e até mesmo de implementar um bom programa de fatores humanos, que é o principal movimento aí do Ministério do Trabalho para o ano de 2026, que eu acredito que é um grande desafio para todas as companhias. O que eu vejo disso é que tem a parte de estratégica e tem a parte dos planos, né? Então, estratégia é onde eu quero chegar, que problema eu vou resolver, qual é o meu alvo. Os planos é o como eu vou fazer isso, né? Então, o como eu vou fazer isso, você vai ter lá, eu vou ter quem vai fazer o quê, que material eu vou precisar, quem vai fazer o treinamento, quem vai fazer a parte emocional desses funcionários. E eu acho que todas essas peças soltas, elas se juntam muito bem. Qual que é a cola? É a cultura, que a gente estava falando antes. E essa cultura vem de quê? Do líder, do dono da empresa. A cultura da tua empresa é você, a Nathalie. E o time, ele respira vocês, essa energia de vocês. Quem não é congruente com isso acaba não se adaptando ou não vai ficar na empresa. Então precisa ter essa cultura que passa, o líder tem que ter essa responsabilidade de passar essa cultura para dar essa liga para o desenvolvimento da empresa chegar do ponto A para o ponto B. E é isso que a gente vê hoje em dia que às vezes tem muita falta. O líder não assume esse papel, ele não passa essa cultura para a empresa e a empresa às vezes fica um pouco dispersa sobre aonde eu quero chegar, como eu vou chegar, mas você faz de um jeito, eu faço de outro. Mas qual que é os valores, os princípios e valores que vêm desse líder? Ele está se posicionando, ele está passando isso, ele faz essa reunião, que nem a que você faz lá mensalmente, para sentar os funcionários e ter uma conversa que não é só sobre o resultado, mas sobre os valores, sobre os princípios, para onde a gente quer chegar, qual que é a nossa estratégia, não ficar só no como, mas mostrar para todo mundo qual que é a direção, para a pessoa se sentir pertencente daquela equipe. Eu acho que a gente começa por aí, trabalhando na parte cultural, que a gente estava conversando antes de começar o podcast sobre isso. Que eu acho que é um diferencial muito grande para uma empresa, trabalhar cultura do líder para os liderados. Eu acho que tem um outro ponto importante, que é a questão do alinhamento dos valores, Sim. né? Antes de entrar numa empresa, a gente tem que entender se os valores daquela empresa estão alinhados com os meus, né? Que eu quero naquele momento do ciclo profissional ou do ciclo pessoal. Esse alinhamento de valores é uma coisa que é fundamental para você entrar e ficar. Porque se você entra numa empresa, eu sou uma pessoa com perfil mais colaborativo. Todas as minhas equipes eu sento para discutir, para conversar junto, tudo. Eu não parto nenhuma solução. Eu coloco o problema na mesa e a gente vai discutindo ali, porque são profissionais recrutados, selecionados com um monte de critérios, tudo. Por que eu vou esperar que eu vou dar a solução por eles, né? Então, eles estão ali conversando. Se eu tenho um estilo de trabalho de gestão mais colaborativo, participativo, com menos distância de poder, né? Será que eu vou me dar bem numa empresa onde você tem um ambiente extremamente competitivo? Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir me enquadrar ali, entendeu? Então, assim, eu não vou conseguir me desenvolver, eu não vou conseguir me enquadrar e provavelmente eu não vou conseguir gerar os resultados esperados e aquilo ali vai encerrar um ciclo rápido na minha carreira. Então, eu acho que essa questão de alinhamento de valores é um outro fator, assim, bem importante. Quanto à questão geracional, eu acho que ela demanda mais cuidado de gente, mais respeito com as opiniões diferentes, porque você tem ali potenciais diferentes de contribuição. Sim. Por conta das diferentes gerações. Mas todos ali podem contribuir. E enxergar isso e valorizar isso, eu acho que é um ponto de partida bem importante para a gente conseguir
tirar o melhor dessa variedade, né, dessa diversidade geracional nas Além empresas. do desafio, tem que ter muito talento, uma visão bem É. clareada da filosofia da organização com o Uhum, propósito das pessoas ali, né? Porque a gente tem vivido experiência que as pessoas contratam por contratar. E uhum, depois entra em crise que contratou muitos resultados ainda não estão acontecendo. Então, eh, a gente busca, né, quando a gente fala que o slogan ainda bem que a gente tá, ainda bem que a gente tem a gente, na Biosense a gente usou o princípio de a gente ir para as redes sociais só para mostrar quem a gente é. Porque se um dia alguém entrar em crise e perguntar quem é a Biosense, não, os caras estão lá há mais de 4 anos no LinkedIn. A gente nunca buscou posição para vender produto. Então, às vezes, a gente tem que se posicionar, pessoalmente falando, para as pessoas entenderem quem de fato nós somos, e a partir dali a gente pode entregar o que for, porque tá tudo bem. E não entregar também tá tudo bem, porque assim, às vezes eu posso ser desligado por um objetivo, não por questão de competência, questão de desalinhamento de valor. Eu posso ser um profissional dedicado, eu posso ser comprometido, mas tem uma coisa que vai me ferir, e não é questão de identidade ou questão de carência, é questão que esse valor não compactou comigo mesmo. Então, assim, uma questão da criação dele até a uhum, fase adulta, de ele não entender que aquilo é bom e ele sair por causa do comportamento da companhia em tomar algumas decisões posterior ao crescimento, porque isso nunca é na fase do desenvolvimento, é sempre depois que cresceu muito, de sair da dimensão do original. Então ela acaba perdendo as referências das pessoas que construíram o negócio. E entram outras pessoas que querem resultado dele, né? Então acaba tendo um grande conflito. Mediante a isso, ó, como é que são os desafios aí da implementação com os fatores humanos para uma política bem estruturada, bem profunda e bem estabelecida? Quais desafios você está vendo no mercado? Você tem participado de muitas mesas, né? E qual é o assunto do momento, assim? Será que a gente vai ser mais uma burocracia? Será que realmente vai ser um divisor de água para a gente cuidar? Lembrando que o INSS montou mais de 100 códigos de afastamento de saúde mental, sabendo que a gente está aí como o primeiro país no ranking de burnout para as pessoas da nova geração, essas recém-chegadas ao mercado, onde a velocidade da informação das redes sociais vem fazendo isso, e uma geração que possivelmente você tem auditado, tem desenvolvido, tem acompanhado e tem participado. Qual é o desafio para você, assim, desse entendimento, dessa clareza? Queria que você trouxesse um pouquinho de luz para a gente entender essa dinâmica aí, desse movimento para o ano que vem. Com certeza. Primeiro eu trago um dado um pouco assustador. A gente, em termos de engenharia, né? Vou trazer para a gente engenharia. O dado assustador é o seguinte: até 2030, a gente vai ter um déficit de engenheiros muito grande. E aí, engenheiro do cômputo geral, você imagina de segurança, você imagina de meio ambiente, porque a nova geração ela não está querendo ficar mais de 5 anos, né, estudando. Então, aí eu faz até aquela pergunta: será que não quer, ou a gente não está atraindo a atenção ou motivando elas a realmente entrar, engajar na engenharia? E com isso, eu trago uma reflexão também, né, a partir dessa preocupação com esse dado, também da parte de segurança psicológica e a parte de adoecimentos. No cômputo geral também, a gente aumentou mais de 60% de afastamento de 2023, 24 comparado com 2023. 25 a tendência está aumentando. Então, a gente tem uma norma regulamentadora que traz, acho que reforçou isso, porque isso já estava escrito em outras normas, Deu luz, né? deu mais luz, deu ênfase, mas já estava escrito na NR17, já estava escrito na ISO, ou seja, já estava posta. O que foi feito foi o seguinte: olha, eu vou deixar mais explícito. Aqui, ó, você tem que considerar fatores de risco psicossociais na parte da ergonomia. Tem. Porque o que está acontecendo no nível Brasil é alarmante. Então, tem conexão com a pandemia? Não. Por quê? Já estava assim. Quando a gente vê o gráfico, ele já estava, afastamento já estava potencial. E aí deu um boom. E aí a preocupação agora é como compatibilizar isso. Como efetivamente eu tratar isso para também não tornar um passivo, né? Se a gente jogar muita energia, né, muito foco, o problema tende a crescer. Então vamos focar na solução. Como fazer isso, né, realmente resolver ou diminuir,
Acho que é importante ter essa maturidade. A gente não consegue resolver, né, de uma forma utópica, porque é Brasil, mas como que a gente consegue dirimir, diminuir, colocar mais luz? Acho que essa roda de conversa já é uma coisa, é o conhecimento, partir do conhecimento para prevenir, acho que é educar para prevenir, prevenir para progredir, é o Ikigai, né, que é realmente o propósito de vida nosso, é propósito de fato genuíno. Então, quando a gente olha todo esse mix, né, eu coloco de novo a pergunta na mesa, né, como a gente faz isso? Aí é a pergunta de $1 milhão. Perfeito. Muito bom. Pensando nessa questão que ele trouxe aqui, a gente tem um movimento muito grande da valorização, né? As pessoas falam muito dessa, eu sou desvalorizado, e a gente sempre pergunta, né, qual é o salário ideal, né? E a gente fala assim, eu queria ganhar mais. Mas quando a gente faz uma pergunta para a pessoa, a gente que é líder, né, que está em grandes empresas, a gente fala assim, cara, ele está brigando por uma questão de alguns R$ 100 a mais, né? Então a gente está vendo que eles estão desmotivados com uma coisa que é a partir do que eles percebem. E como a gente pode definir o fator de sucesso ou fracasso de uma liderança pessimista e de uma liderança altruísta, né? Aquele líder que inspira, que motiva, que impulsiona e que ele está ali por amor, né? Se a gente vê se isso realmente ainda é um fator de observação ou de desenvolvimento, saber o quanto esses programas de grandes organizações realmente estão estruturados para formar esse líder e essa questão dessa liderança pessimista de ser uma liderança reativa, que ela só se move ou quando se move a partir de um resultado indesejado. O que vocês acham desse desafio hoje, né, no foco do Ministério do Trabalho, com essa questão que vai muito mais do papel, além do sentimento, dessa sugestão de vivenciar isso com o colaborador, e que esse líder ele possa ser um fator de impulsionamento, de movimentação, mas de uma organização estratégica mesmo, que ele assuma o seu papel e cumpra os seus propósitos desde lá da sua contratação. Como o Luciano já falou aqui, ele sabe para que ele foi contratado. E por que depois disso tudo, ele entrega uma coisa fora do que foi contratado, do acordo feito lá no seu início, e, obviamente, muitas das vezes, né, estamos falando aqui com a Grace, a diretoria de RH, que sabe muito bem disso que eu estou falando, a gente refaz o acordo com ele e ele ainda continua fora de uma expectativa, né? Eu queria saber quais os desafios disso, saber se a gente, na cultura brasileira, está dentro desse alinhamento, se a gente precisa desenvolver algo mais. Estou falando de mudar o que está sendo feito, mas de ressignificar a forma de que a gente possa entregar isso para os líderes e que eles se ocupem dessa responsabilidade e efetivamente possam impactar pessoas, né? Porque a gente está falando de impacto sobre vida, o de deixar legado. Qual é o entendimento de vocês sobre isso e a corroborar, a fim de corroborar para tudo isso? Então, já respondendo a sua questão junto com a sua pergunta que você deixou na mesa, deixou clicando e ninguém abraçou, vou trazer para mim o que a gente tem feito hoje, né? Principalmente em São Paulo. Acho que São Paulo é sempre o embrião do Brasil nessa parte empresarial. São feitos treinamentos nas empresas de fatores emocionais, em questões, né, a gente vai muito personalizado de acordo com o que a empresa está passando, então a gente pega as maiores demandas da empresa e traz esse treinamento de maneira subconsciente. Então, são feitos treinamentos setorizados. Então, setor de vendas tem que lidar muito com pressão. Então, vamos lá. Qual que normalmente é a parte emocional inconsciente que quem tem essa pressão faz ela performar mal, né? Porque às vezes a pessoa está ali com questões familiares que estão atrapalhando, questões de relacionamento, às vezes questões de comunicação, que também é um gargalo muito grande na empresa, a pessoa não saber se comunicar. Então a gente faz esse treinamento do time de maneira coletiva, de acordo com a necessidade da demanda que a empresa traz, e dos líderes nas partes que são as mais comuns. Então no líder a gente faz treinamento no 1 a 1 para desbloquear a parte inconsciente, porque muitas vezes o que você trouxe, de não ter essa autorresponsabilidade, vem das questões que eu falei. O medo de chamar atenção, o medo de perder o lugar, o medo de inconscientes, as inseguranças que ele carrega da trajetória dele, que até o momento que ele não tinha essa responsabilidade tão em voga, quando ele não era líder, ele conseguia desempenhar muito bem. Foi isso que talvez galgou ele a liderança. Mas ao ter que assumir essa responsabilidade, ele é exposto inconscientemente a riscos que ele não passava antes. E é por isso que a performance dele baixa.
Então, como é que a gente trabalha isso? A gente tem que sentar ele de forma personalizada, analisar, desbloquear isso, porque é um padrão, né? Ele não nasceu assim, então ele não é assim, ele ficou assim. Então, se ele ficou assim, ele pode ser reprogramado. A partir do momento que a gente começa a virar essa chave do líder, trabalhando a empresa em concomitante, a gente vai criando dados, né? Porque ali, você estava falando acho, da NR1 que mudou, né? Então, a partir de maio, vai ser cobrado das empresas esse acompanhamento. Então, além da gente aumentar a performance da empresa com o treinamento do líder e dos funcionários, a gente faz pesquisas anônimas, né, para ter o embasamento ali do desempenho, metrificando de 0 a 10, como é que é o ambiente, como é que é a comunicação com o líder, como é que você se sente. E ali, sempre depois de fazer o treinamento, a gente faz outra pesquisa mensal para ter o desenvolvimento. E aí isso vai virando documentação para a empresa. Então ela aumenta a performance, ela aumenta a produtividade e ao mesmo tempo ela aumenta a segurança dela e dizer, não, está tendo desenvolvimento, aqui está as métricas, o time está melhorando. A gente já tem um acompanhamento de melhora de 30% em ambiente, em resultados. Por quê? Porque a pessoa que começa a ficar bem emocionalmente, além de se sentir valorizada, além de ela começar a criar cultura, porque nesses momentos ela não é só vista como um questionamento que a gente vê muito dos funcionários, colaboradores, é aquela cultura que eles têm, que eles trazem para a empresa de eu estou trabalhando para o meu patrão ficar rico. Ele não se sente pertencente. Ao momento que ele começa a ser valorizado, olhado com outros olhos, ele começa a se sentir parte daquilo, começa a desenvolver cultura e trazer essa autorresponsabilidade. Então, é mais ou menos isso que tem sido feito como começo. Ainda é um começo, né? Porque a gente sabe que olhar para o emocional hoje, ainda estamos engatinhando nisso, né? Eu mesmo, se você pegar 10 anos atrás, eu achava que era frescura. Eu acho que a gente foi criado nesse ambiente. Então, a gente está se desconstruindo essas crenças para a gente trabalhar essa parte de resultado baseado no ser humano, não só mais nos números. Perfeito. E com base nessa questão que você falou, né, trabalhando para o patrão ficar rico, nós temos um grande movimento que hoje, cada dia mais, o CNPJ, o CNPJ tem sido depreciado em função das figuras que estão lá na empresa. Porque a identidade física tem ganhado muita força, né? Então você fala assim, a Grace, meu, é isso, é mentora e tal. Então, assim, a figura, aí o símbolo da MRO, que antigamente era uma bola gigante, tá ficando pequena e tá se exaltando lá a Grace. Não tô falando que isso é positivo ou negativo, mas como o RH, a gente está aqui com uma grande diretora de uma grande empresa, como isso é enxergado hoje, que às vezes vão chegar profissionais que estão além, está com a bola mais levantada do cargo que está sendo contratado, né? É. Qual é o desafio disso? Na verdade, eu acho que tem um ponto aí nas cadeiras de liderança que é assim, a gente achar a pessoa certa para o lugar certo. Quando isso não tem um match adequado, você tem lacunas enormes de desenvolvimento para trabalhar, que às vezes o ciclo da pessoa ali, as entregas dela não permitem esse tempo todo, às vezes, de desenvolvimento, né? Então, eu acho que esse é um ponto para a gente refletir. A gente tem hoje vários instrumentos que a gente pode avaliar perfil, avaliar como é que estão as competências de liderança, tudo até para nos guiar, né, de uma forma mais objetiva, mais efetiva, pelas ações de desenvolvimento. Então, eu acho que isso é uma reflexão importante. Outro ponto, quando a gente fala de perfil de liderança, né, eu não sei se é uma visão muito romântica, mas a pessoa que se aventura por uma jornada de liderança, ela é movida por valores diferentes, por propósitos diferentes. A minha carreira toda, eu tenho mais de 18 anos em posição de liderança e não tem coisa que me deixa mais feliz do que eu ver uma pessoa da minha equipe se desenvolvendo. Quando eu vejo aquela pessoa que entrou com nível de suporte, uma demanda de suporte grande, tudo, e que a pessoa abraçou aquela oportunidade de autonomia, de desenvolvimento e voou, né? E a hora que eu vejo a pessoa estar numa posição de liderança ou está performando super bem, tudo, ou seja, eu consegui de alguma maneira contribuir para aquela jornada de desenvolvimento. Né? E eu consegui, enquanto líder, contribuir para que aquela pessoa crescesse na carreira dela. E vai chegar um momento que ela vai olhar e vai falar assim: eu acho que o meu ciclo aqui acabou. E você se sentir bem porque aquele ciclo encerrou para a pessoa alcançar um outro nível, né? Então, eu acho que pode ser uma visão romântica, sim, mas eu acho que o líder tem que comungar de outros valores, de outros propósitos de vida, que não só
o benefício, olhar a sua carreira, olhar o seu desenvolvimento, né? Olhar às vezes a sua posição na empresa e querer só o seu crescimento em detrimento do crescimento da equipe. Então eu acho que passa também, além da questão de perfil, passa um pouco por essa questão de valores e assim, qual é o meu propósito, né? De estar aqui nessa posição hoje. Não pode ser só pagar as contas. Entendeu? Então, assim, isso impacta muito como eu exerço o papel de liderança nos diversos níveis que você pode estar, né? Num pipeline aí de liderança. Deixa eu trazer uma questão aqui, quando você olha aqui, nosso propósito é envolver pessoas e talentos, que não era relacionamento, a gente achou que perdeu uma pessoa. Uma pessoa foi para uma grande empresa aqui no Rio de Janeiro, com uma posição sênior, ela saiu da Biosense, e a gente estava disposto a cobrir quase 2 vezes o que ela ia estar, porque a gente falou assim, cara, entregamos tudo para ela que nós sabíamos. E agora a pessoa vai sair. E nesse momento, a Nathalie estava grávida. E aí falou, ferrou. E aí nós, com muita intencionalidade, nós fizemos uma viagem ao Egito. E aí teve uma pessoa que está em Brasília hoje em dia, né, que ela faz parte do governo federal, da instituição do governo federal. E ela estava adida no Egito. E nós conversamos 8 horas, uma mesa mesmo, 8 horas da manhã, 7 horas da noite nós estávamos conversando. E o assunto é fortalecer a segurança institucional. Porque a gente estava olhando a empresa como um local de um hobby e não de uma organização. Eu acho que muitas das vezes as empresas se posicionam nesse lugar de ser um local de diversão, mas não. Um local profissional, um local de vulnerabilidade, de ameaça, de resistência, de compromisso, de responsabilidade, e a gente não estava alinhado a todos esses critérios que são importantes. Isso foi assustador, assim, para a gente foi um caos. Então eu falei de hoje, a partir daquele momento, nós não fomos mais permissivos a ter um comportamento que nós tínhamos. E aí a gente começou a profissionalizar o negócio. Então a gente desenvolveu muitos cursos, tanto de hard skills, mais técnicos, e soft skills para trabalhar essa questão comportamental que nos gerou um desconforto gigante, né? E aí, trazendo a memória do que você falou, hoje desenvolver pessoas de relacionamentos e talentos venha para a Biosense, você será preparado para uma grande liderança e você será enviado para outro lugar. É isso que nos motiva, porque a gente se perdeu achando que a gente criou alguém para ficar com a gente a vida inteira. Isso não faz sentido algum. O líder, ele treina outra pessoa para que ocupe lugar melhor que o dele ou outro que ele não possa ir. Porque às vezes ele pode ser enviado a uma missão em outro país e ele fala, eu não vou não, mas eu tenho uma pessoa pronta para te servir nesse projeto. Eu acho que isso faz todo sentido quando a gente se vê nessa posição de liderança. Porque eu acho que é exatamente isso, como o Luciano já falou que foi do Exército, né? É proteger fronteiras, né? Então, e assim, a gente, como os profissionais especialistas, é abrir barreiras para que esses novos entrem e experimentem isso que a gente sempre viveu, mas que talvez eles possam aprimorar através de uma percepção nossa, contemplar esse passado, porque senão eles vão passar por passar, porque eles estão vendo só a partir do resultado esperado e não a partir do conhecimento adquirido. Então, esse conhecer, esse viver, né, que fora das capacidades de capacitação, dentro das capacitações das normas, ela fala de conhecimento, habilidade e experiência adquirida. Então, isso muitas das vezes ele pode ser semi-analfabeto, mas ser um bom piloto de avião, mesmo sem ter feito um curso didaticamente, né? Ele pode ser um operador de máquina, você vê nas áreas de máquina, de mineração, as pessoas às vezes não têm nenhuma boa instrução, mas está lá no equipamento preciso, lá fazendo todas essas questões técnicas que são aprimoradas. E mediante a isso, queria trazer a palavra ao Álvaro aqui. Quais desafios, Álvaro, assim, desses processos que a gente fala também dos fatores humanos, na parte de resposta à emergência, né? A gente fala muito desse mundo perfeito, mas a gente tem um mundo imperfeito, que são os eventos indesejáveis de diversas magnitudes, que muitas das vezes, vou dar um exemplo técnico, todo mundo aqui tem um pavor de perder a carteira. Mas quem tem na carteira, em caso achar essa carteira, ligar para o telefone tal, ou rede social tal e tal. Então, assim, a gente começou já sabendo que o lugar de dor é um local que a gente não quer transitar. E a gente
fez lá uma questão mental, que o Luciano é especialista nesse assunto, vai levar um caminho de sempre que a gente está num local de céu azul, mas um dia vai estar muito chuvoso e nublado. E quando estiver nesse local, eu falo isso porque quando eu vou para navios, plataformas, embarcações, tá tudo muito bem escrito, mas está tudo muito mal executado. E quando você vê as funções e os papéis, tá tudo muito bem definido. Quando se faz uma pergunta, ninguém sabe o seu real papel. Então, eu queria saber como é que vocês enxergam isso e qual é o desafio de a gente, não só no local de conforto, mas no desconforto, trazer essa habilidade à tona de que a gente tenha melhor e como a empresa deve cultuar isso, porque resultados favoráveis é sempre o esperado, mas o resultado desfavorável faz a gente crescer e muito. E aí, eu queria saber como vocês têm esse entendimento, como é que vocês querem falar aí, Álvaro? Não, com certeza. E é um tema muito quente, né? Eu costumo dividir em 2 momentos. Tem o tempo de paz e o tempo de guerra. Então, em tempos de paz, acho que as coisas rodam, funcionam conforme planejado, sabe? Quando você mexe nessa zona de conforto ou tem algum tipo de desconforto, falando de emergência, explosão, né, gás, etc. Vamos colocar aqui um cenário de uma plataforma, por exemplo. Aí eu preciso rever alguns conceitos para aquele momento exato. Porque uma emergência, aí a gente está falando um pouco mais de disciplina. Voz de comando, né? Ter treinado o que fazer, quando fazer, o porquê. Porque quando a gente está numa emergência efetivamente, e eu vou dizer isso de exemplos vivos, né, em plataforma, se a gente, muitas das vezes, a gente, inclusive, pegando o gancho do fatores humanos, teve momentos que se aqueles colaboradores seguissem o que foi planejado, eles iam a óbito. Então é muito forte eu falar isso, porque é natural do ser humano adaptar os novos contextos. Então, nada é tão engessado ou tão burocrático que não possa ser multável, dinâmico. Então, para essa emergência, para esse tempo de crise, efetivamente, a gente tem conceitos do ICS, Incident Command System, é modular. Então, às vezes a instrução você treinou a vida toda, igual um mantra, ó, ir para a balsa, mas o fogo está na balsa. Não saltar, não saltar. Mas, se você não salta, você não vai conseguir ter chance de sobrevivência. Então, os que se salvaram foram os. Que pularam a regra, ultrapassaram a regra. E aí é complicado a gente fazer, e aí nós que somos da segurança falar isso, mas é adaptabilidade o tempo todo. Então, é o dinamismo, é realmente essência, é quando você tem um propósito. Então, quando, né, de novo, em tempos de paz, a realidade é um contexto. Em tempos de guerra, e eu não vou colocar só a emergência, né, explosão, vou colocar parte financeira, se a empresa está em crise, né, como que o líder reage. Acho que como o líder reage a isso importa muito, porque isso vai espelhar para todos os outros trabalhadores. Então, realmente, quando você traz essa parte de emergência, eu sempre coloco, olha, pessoal, a gente está em tempos de paz. Vamos aproveitar, trabalhar em casa, planejar, reforçar, lapidar os machados, planejar muito bem. Simulados, né? Simular, né? Reais. Agora, tempos de guerra, e agora a gente tem que colocar em prática tudo que a gente já aprendeu. Exato. É bem complexo. E você, Luciano, o que você acha de todos esses momentos? O que a crise eles nos prepara ou nos assombra, né? Tem momentos... crises e crises, né? O que eu mais atendo dos empresários, a frase que eu tirei de um paciente que ele falou durante um processo é aprender a ser feliz no caos. Porque sempre vai ter problema. Empresas são feitas de pessoas, funcionários, clientes. Então sempre vai ter problemas. Agora, qual crise a gente está falando? Né? Tem crises que a gente pode prevenir, tem crises que vão acontecer de todo jeito. Né? Então, a gente tem que sempre ter aquele famoso depende, né? Eu não gosto de sair fora da pergunta, mas de fato depende. Se é uma crise que eu tenho todo um planejamento que eu poderia ter evitado, aí a gente vai ter um problema que a gente tem que olhar para os fatores humanos de o que está acontecendo que eu não estou vendo. Agora, tem acidentes que vão acontecer mesmo assim, e aí como lidar, acho que a palavra que você, perfeito porque você disse, é o famoso bom senso, né? Até que ponto a gente tem um bom senso de entender também os fatores humanos e entender que, além do que poderia ser evitado, a famosa frase, shit's happen, vai acontecer alguma coisa. Então, como é que você lida com isso? Como é que o líder lida com isso? Ele vai chegar, se ele tiver inteligência emocional para trazer o time, conversar,
virar a chave, ver o aspecto de melhoria, como eu não evitar, da onde veio, não focar no problema. Porque hoje em dia a gente sabe, tudo que foca expande. Mas o que fez gerar o problema? Como é que tava? Será que a pessoa que causou isso tá bem em casa, tá com problema familiar, porque ela sabia executar? Será que ela foi ouvida? Será que ela tem confiança para falar com o gerente? Como é que tá esse ambiente? Dependendo ali daquela crise, ele vira um case de sucesso. Ele resolve em 24 horas e aquilo lá, ou não, ele vai achar um culpado, vai demitir, vai seguir como se nada acontecesse. E aí o problema vai acontecer de novo, provavelmente, porque não virou um material de estudo humano. Um fator de tempo para voltar a acontecer. Exatamente, porque muita gente só quer fugir da responsabilidade. Quer achar o famoso Udum, é o seu responsável, tchau, vira exemplo para todo mundo, autoritário, te humilha na frente dos outros, o ego está satisfeito, mas e o resultado? Qual é o resultado a longo prazo para a empresa? Vamos prevenir outras crises ou vamos deixar acontecer de novo? Enfim, né? Dentro disso, Grace, a gente tem aí, dentro da sua, obviamente, recursos humanos, a gente tem vários acordos e alinhamentos, né? Eu falo lá na Beyoncé, sempre a gente pode estar tudo, menos desalinhado. Desalinhamento acaba com qualquer, a gente perde qualquer guerra, né? Exatamente. Principalmente porque essa guerra e essa valores. visibilidade vai ser sempre na frente do cliente, Uhum. né? Você já viu, assim, questões familiares, o casal tá assim, daqui a pouco desalinha na frente de outro casal, né? Tu vê assim, cara, que desalinhamento. Não, ainda bem que a gente sempre isso acontece em família, né? Porque eu acho que a gente chegar a esse ponto é sempre com um querido, sempre com um conhecido, e ele fala, cara, vocês precisam conversar mais. E, obviamente, isso também nas empresas. E aí, traz à luz lá do contexto da seção 4 da ISO, que ela fala de a gente olhar o contexto e analisar as perspectivas, não falo nem expectativa, né? As perspectivas das partes interessadas, começando pelo colaborador, né? Que ele olha uma empresa muito grande, ele olha o local, ele fala, opa, aqui acho que eu vou, né? Que ele vai como se fosse aquele romance de quando eu vou falar assim, de quando eu casei com a minha esposa, que eu olhei ela lá na faculdade, falo, cara, que mulher linda. Essa é a mulher que eu quero. E aí a gente vai vendo que essa responsabilidade, esse momento vai passando e vai ficando os acordos, os alinhamentos, que são o princípio de tudo, né? E aí, qual é o desafio que você vê, né, dos fatores humanos e emocionais que vão impedindo dos líderes cumprir o que foi acordado lá naquele início? Na verdade, eu acho que tem várias coisas aí que a gente pode explorar, né? Mas assim, essa predisposição para ter essas conversas de alinhamento, eu acho que é uma barreira importante, tá? Porque essas conversas para subsidiarem esses acordos, nem sempre acontecem no dia a dia, né? As pessoas, às vezes, líder e equipes ficam muito focados na entrega dos resultados, no follow-up das entregas, tudo, e essas conversas de alinhamento de expectativa e de acordos, elas não acontecem, né? Um outro ponto é a transparência nessas conversas. Às vezes, eu não vou conseguir atender uma expectativa. O quanto eu vou estar disposta a explicar, a contextualizar que essa expectativa não vai ser atendida. Porque tem isso também, Mesmo né? precisando daquela posição. Mesmo precisando daquela posição, que são conversas difíceis, às vezes, que você tem que ter no dia a dia, né? Mas o que eu vejo, assim, de maior obstáculo é a disponibilidade, a disposição e a disciplina para estar tendo essas conversas. Para conhecer essas expectativas, tanto nosso de líder em relação às entregas, quanto expectativas do empregado em relação a perspectivas de crescimento, a perspectivas de desenvolvimento, a times de crescimento. Hoje, essa questão da expectativa em relação ao time de crescimento é uma dificuldade, né? Porque as pessoas, às vezes, elas entram com uma expectativa de crescimento muito acelerada e o contexto ali de negócio, tudo não consegue atender essa expectativa. Né? E aí, como que você resolve isso? Né? Em algum momento, aquilo ali vai se encerrar um ciclo, às vezes antes do que eu gostaria, mas é importante estar tendo essas conversas, né? Até para você tentar entender e atender essa expectativa, para você prolongar ali a relação, a jornada da pessoa, né? Perfeito. E trazendo o que você falou, trazer uma coisa assim que é um impacto assim para esse mercado, que é o mercado offshore. A empresa na qual você representa, ela tem as suas atividades, mas o colaborador está sempre por perto da família, né? Ele tem horas intensificadas de trabalho. Mas teve um outro especialista que vai ser convidado aqui, que é o Bruno Moleta, que é um
médico psiquiatra, ele tem feito vários trabalhos sobre fatores humanos, tem atendido pessoas. Ele me mandou uma pesquisa com 10 perguntas, que na criação desse programa de fatores humanos, eu falei, Bruno, queria que você passasse umas perguntas para me mandar para alguns profissionais do contexto offshore. Aí ele falou de valorização, ele perguntou se o colaborador se sentia uma peça sendo usada ou se ele realmente era um profissional que fazia diferença na infraestrutura ou naquele negócio lá no mar e tudo mais. E aí, no final de tudo, o que mais impacta de você embarcar e que te atrapalha psicologicamente? A família sempre estava lá. Sempre está lá, né? Então a gente fala desse local que, quando a gente chegar numa empresa onshore, e está dentro de uma expectativa que eu tenho todo lá, meus hard skills e os soft skills, que eu acredito, tô falando de mim, né? Aquele colaborador, ele acredita que ele pode ir para esse local. Eu acho que a sensibilidade, a gente pode falar, cara, você está preparado para ir, mas se alinhe com a sua família, porque é uma chance de você perder, ela é muito grande. Porque esse local, ele ilude, ele é real, ele realmente paga além do mercado, porque não é porque do pagar, é por causa dos riscos que você corre lá e do tempo de trabalho imenso que você trabalha o tempo todo lá. Então não é um local de romantismo, é uma realidade que dói muito. Só que quem vira a partir de lá, e a gente culturalmente quer sempre estar por cima da carne seca, vai lá e reproduz que aquilo lá é um fator muito bom. E é estudos e pessoas que você concorda de vários profissionais de áreas de offshore falam, cara, pessoas estão se suicidando o tempo inteiro. No camarote concorda, na parte de serviço, se jogam, e assim, tô falando que é uma condição, porque a gente não pode falar disso também da ponte de Niterói, que tem um grupo de emergência embaixo da ponte, para as pessoas que vão ali e têm um auto-suicídio. E aí, mas tem acontecido um movimento que eu acho que também é importante a gente entender esse movimento todo. Por que o Ministério do Trabalho tem feito tudo isso? Por que a gente está preocupado com essa emoção? Por que a gente está preocupado com esse sentimento? Por que isso está nos desconfortando? Por um motivo de só cumprir NR? Era um motivo de só a gente produzir mais? Eu acho que tem muitas coisas num plano de fundo aí que a gente não sabe, ou talvez a estratégia do governo não falar, mas cobrar para a gente mudar o comportamento e o nosso time, né, ali de plano de desenvolvimento individual para a gente ir para um lugar especial e não ir para um local de depreciação e desvalorização. Sim. Porque aí, se a gente já tem essa crise de identidade, se a gente tem ela de valor no negócio, aí a gente está fadado aí ao fracasso. O que vocês acham disso? O que sonda o coração de vocês sobre esse movimento ou essa informação? Lembrando, a gente é o primeiro em ansiedade no mundo, o segundo em depressão no mundo e o quarto em burnout. No mundo, Brasil é uma máquina onde o nosso irmão mais velho, as Américas, conseguiu fazer a gente ser produtivo para eles, né? Se a gente pensar, eles usam mais da nossa economia, da nossa mão de obra, na estrutura offshore, na estrutura de óleo e gás, e algumas questões também de farmaco, de logística. E a gente se formou realmente, a gente é muito bom no que a gente faz. Mas só que a gente está fazendo sem um time de avaliar comportamento, avaliar a natureza das coisas. Por que a gente faz tudo isso? Sem perder a mão de uma coisa onde tudo acaba. Todo o trabalho, resultado do trabalho acaba na família, né? Eu queria saber se manifestasse alguma coisa do coração de vocês para falar, e a gente está chegando na reta final, tem mais umas 2 horas aí. A gente está chegando ao fim, assim, um momento muito bom. Eu queria que vocês abrissem o coração e depois que vocês falassem, eu vou fazer um desafio para vocês de 1 minuto e a gente encerra por aqui, que já está por volta de quase 5 horas de podcast, né? É muito bom, assim, fiquei muito feliz. Queria que vocês abrissem o coração desse desafio, desse momento que vocês estão passando, de quais desafios de vocês no momento, se quiserem falar. E esse desafio momentâneo, né, da cultura brasileira. A gente pega a revista Proteção, cara, toda vez é o mais do mesmo, acidente com trabalho à altura, acidente com elétrica, acidente com movimentação de carga. Né? Toda hora está acontecendo mais do mesmo e estão sendo feitas auditoria, estão sendo feitos treinamentos, sabe? Então, o que vocês acham? O que incomoda isso no nosso viés profissional, trazendo um pouquinho do pessoal? O que a gente tem um sentimento de tristeza ou de alegria, porque a alegria a gente vê que a gente está indo para um caminho melhor, ou de tristeza porque isso não era para estar acontecendo nada dessa forma. Fazendo as perguntas assim para a gente chegar num local de ao mesmo tempo um desconforto, mas com esperança do melhor amanhã.
Eu acho, assim, que não há dúvidas de que as pessoas são o maior ativo das empresas, a maior fonte de vantagem competitiva das empresas. Então, cuidar delas é imperativo para qualquer negócio, falando linguagem de negócio. E além disso, né, eu também, assim, acredito muito que as pessoas, elas são protagonistas da vida delas. Então, assim, as pessoas numa organização, elas têm uma participação na construção do ambiente de trabalho, elas têm uma participação na decisão de vida delas de continuar ou não, elas têm uma participação ali na gestão da vida delas de uma forma integral, né? O quanto eu estou investindo na minha saúde, na minha saúde mental, na minha saúde física, o quanto eu estou cultivando uma rede de relacionamento, o quanto eu estou olhando aquele ambiente de trabalho, indo com vontade de me desenvolver, Crescer, de crescer, né? Então, assim, eu acho que passa sim por uma questão das empresas entenderem isso, o valor das pessoas e cuidar das pessoas, mas passa também pela consciência das pessoas do que elas querem para a vida delas e como elas fazem a gestão da própria vida, né? Porque algumas questões que a gente traz de adoecimento, tudo às vezes é um desequilíbrio nosso na forma de gerenciar as nossas relações, a nossa distribuição, temos o nosso sono, gente. Quanta gente assim não Nossa, preza por um sono adequado, não preza por uma alimentação adequada, e isso afeta o nosso dia a dia, afeta como a gente se relaciona nas outras partes, né? Então, eu acho que esses pontos aí são pontos para refletir. Então, assim, além do trabalho, tem muita Além coisa do para se ver, trabalho, tem né? muita coisa para se ver. O trabalho é uma dimensão da sua Sim. vida, né? E as outras, como estão, né? Naquele estudo de Harvard que foi feito ao longo de 75 anos, né? Eles mostram a importância das relações para a felicidade, Sim. né? E do equilíbrio na vida. E sabemos que o índice de felicidade está baixando, né? Porque a gente está se relacionando menos. E a pandemia veio como resultado, né, disso aí. Exatamente. E o que você fala faz todo sentido, porque a gente está sempre buscando uma coisa que enche a nossa barriga, mas não o nosso coração. E aí a gente tá feio, sabe? Eu acho que quando eu olho para as pessoas falando de empresas grandes que estão trabalhando, a forma que eles estão sendo pessimistas, eu falo, não faz isso não. Tem muita gente querendo estar no teu lugar, né? Busca sim, conversa com o teu líder, expressa esse sentimento que tá no teu coração para ele vai te entender, porque eu tenho certeza que ele não quer que você saia, né? Porque não é o retrabalho, porque tem hora que a gente vai trabalhando o tempo todo, mas tem algumas pessoas que a gente vai trabalhando em profundidade, aí elas vão se espelhando na gente, né? E a gente vai criando uma hegemonia assim, geral de que a gente, cara, estamos no caminho certo. Mesmo que os resultados sejam indesejados, apareçam, mas a gente sabe que a gente está trabalhando e semeando aquilo que vai gerar um legado, um futuro melhor, um desenvolvimento do ser humano melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, enfim, tudo que é de melhor. Porque eu acho que é isso que o nosso avô, nosso pai quis deixar na gente, né? Não foi a questão de eu ser o mais bonito, o mais poderoso, e sim aquele que entrega mais, aquele que em amor Sim. morre pelo outro. Eu acho que é isso. É esse ano. Pegar o que tu falou, foi perfeita a fala dela, e ainda lembrei da sua fala que você falou antes. São duas faces da mesma moeda, né? Então, se você pegar hoje uma empresa, tem as duas faces de responsabilidade do líder e do empresário, de saber proporcionar o ambiente, o apoio, o suporte, e do funcionário ter a autorresponsabilidade de saber que ele é o autor da própria vida também, e não ficar com, né, aquela projetando a responsabilidade nos outros e não assumindo as rédeas da própria vida. Então, são as duas faces que tem que haver um equilíbrio, que hoje em dia, na maioria das, infelizmente, é tudo desequilibrado, né? Um coloca a culpa no outro e ninguém dá o suporte para si. Então, eu acho que essa chave de virar, de olhar para si, trabalhar, né, o que eu sempre falo, da tricotomia, corpo, mente e espírito. Somos três. E não existe um equilíbrio se você não estiver olhando para os três. E é o que a gente tem controle de fato. A pandemia veio trazer isso. As pessoas hoje demandam muita energia em querer controlar o externo, e não existe esse controle. Eu não tenho controle sobre você, sobre o mercado, sobre nada. A pandemia veio e mostrou tudo que você tinha de planejamento ruiu. Assim, as pessoas começaram a morrer, você perdeu emprego. Mas e se você estava cuidando do seu corpo, mente e espírito, não tinha como você não estar melhorando cada vez mais. Se você estava cuidando do seu corpo, você tinha uma saúde para enfrentar aquele vírus, para você trabalhar, para você suportar melhor. A gente viu que a maioria dos casos de falecimento foi de quem não tinha saúde boa, né? Os obesos, enfim, problemas pulmonares.
Se você está cuidando da sua mente, que é as suas emoções, você consegue lidar melhor com toda essa pressão que aconteceu, de tudo mudar assim. Então você tá em um suporte emocional para você olhar e falar assim, tô bem, vou me adaptar aqui, eu perdi o emprego, mas eu vou pro digital, eu vou fazer outra coisa. Você tem, não é aquele desespero de o mundo acabou, porque você tem uma base emocional. E se você tem a espiritualidade reforçada, você tem a fé de saber que tudo tem um propósito, que tudo vai melhorar, você tem aquela esperança que te mantém vivo, que é a base de tudo. Então é o que eu sempre falo, se você tá em dúvida, cuida do seu corpo, somente do seu espírito. É impossível você não melhorar, né? E aí quando você vai levar para a empresa, são seres humanos, o melhor ativo é o ser humano. Se você está cuidando do seu funcionário e ele está cuidando de si, não tem como também a empresa não melhorar. Porque ele vai performar melhor. Ninguém vende quando está com o filho doente em casa, está pressionado, não consegue falar com ninguém. Ninguém faz o melhor marketing quando você está com problema de relacionamento. Não existe você ter um ambiente de trabalho produtivo se o ser humano ali não está alinhado consigo mesmo e com o time. Então, é sempre olhar para dentro. Parece muito uma atitude egoísta, né? Você olhar só para si, mas é a atitude mais altruísta que tem, porque quando você tá bem, você vai produzir melhor, o time vai produzir melhor, a sua família vai estar melhor, seus amigos vão estar melhor. Então, olhar para si, cuidar do seu corpo, do seu espírito, proporcionar esse ambiente para quem tá abaixo de si, e o resultado vai vir como consequência muito mais fácil do que se você ficar mirando só no resultado. Melhor dizendo, o líder é um termostato da casa e da empresa, né? Não Sim. tem jeito, né? Ou seja ele do gênero masculino, ou seja ele do gênero feminino. Porque vai exalar esse perfume forte que a gente vem com vontade de vencer, né? E Álvaro, vamos lá? Concordo com, né? Não tem como discordar, de fato, olhar até para um olhar mais de síntese, né, do que eu capturei aqui com vocês. Acho que agradeço desde já, né? Os três aqui, brilhantemente colocado. Então, olhando para o ser humano, e de fato, né, é importante ele ser protagonista. E eu me incomodo muito quando fala assim, minha empresa não tem plano de carga e salário. Mas, peraí, o planejamento da sua carreira é de quem? É da empresa, é seu, sabe? Trabalha para quem, né? Pra quem, né? No final das contas, é para Trabalha- você mesmo, né? Exato. Então, o plano é seu. Então, faça o seu plano. Sua empresa não tem, poxa, é bacana que a empresa tem. Mas, se não tem, você faz o seu plano. Então, como que você já realmente está planejando isso? E é o parte do lifelong learning, né? A gente tá aqui numa posição, mas nunca para de estudar. O cara tá, né, com proteção, palestra, assim, simpósio, tá em tudo, porque tá sempre buscando, sempre se aprimorando. Pessoas. Exato. Então, assim, não há que se falar acabou os estudos. Não, é dinâmico. Quando você pensa em acabou, aparecem várias outras É normas. mais hoje em dia. Então, assim, olhar para esse sentimento que sim, um equilíbrio, né? Tem corresponsabilidade, é a primeira palavra que eu aprendi nas ISOs, né? Trazendo da ISO, accountability. E aí, quando você traduz essa palavra, de fato, você não tem uma tradução literária, mas é prestação de contas, mas é realmente você ter aí autorresponsabilidade. É você realmente ter senso de dono. Você fazer o seu melhor com o que você tem na mão. Até você ter melhores recursos e fazer melhor ainda. Então, isso daí é meu, né? Isso daí tá pautado. Então, passe por isso. De fato, você praticar o lifelong learning. Acho que é tanto a empresa quanto o funcionário. E eu quero propor vocês um desafio de vocês ter 1 minuto de falar para o mundo sobre os desafios de fatores humanos, o que vocês falariam para motivar e deixar, porque isso a gente vai fazer um corte lindo e vai voar para o mundo o tempo inteiro. Assim, ó, eu acredito nas pessoas. E ainda bem que a gente tem a gente. Então, esse é o meu corte. Eu amo falar com pessoas, porque não é sobre elas, é sobre mim o tempo todo. É meu crescimento, meu autocuidado, minha autoanálise, eu fazer uma autoprospecção e visão interna sobre meus sentimentos, minhas emoções para entregar para a formação de outros líderes, né? Porque eu acho que a partir do que a gente é o que a gente vai entregar. Se a gente não tiver nada, quando espremer, vai sair nada para o outro. Então é me encher disso, que é esse momento, se a gente pensar que se eu tivesse lido um livro de 5 horas, é o que a gente aprendeu aqui, né? Então esse é o maior momento, é a mesa, é o sentimento, que uma das coisas que a NR não vai conseguir capturar é o sentimento de frustração do colaborador e o sentimento de felicidade desse mesmo colaborador, porque vai ser momentos que depende de como ele chega no ambiente de trabalho, de como ele se entrega, de como ele vive,
do que ele está predisposto a entregar, do que ele está predisposto a aprender, até mesmo quando for criticado, como ele está predisposto a se autocorrigir. Porque toda hora é um realinhamento de rota. Uma coisa que a gente vai sempre revisar são acordos. Não tem jeito, né? Eu falo da minha casa, a dinâmica é muito grande. Tem uma semana que o acordo é um, tem outra semana que o acordo é outro, tem outra semana que a filha cresceu mais um mês e o acordo é outro. E assim, eu acho que pro empregado, né? Eu tô falando de mim porque profissionalmente eu também sou assim. O que eu falo pro meu time o tempo inteiro, o meu objetivo é não deixar vocês sentados na cadeira do conforto. Só que para eu tirar eles do conforto, eu também tenho que estar em desconforto, né? Então, obviamente, quem me tira desconforto? Os clientes, como a MRO que eu busco, que dentro dos desafios que eu tenho a competência, mas eu não sei a expectativa dele. Então, quando eu me alinho a essa expectativa, eu vou para a cadeira de desconforto e mexo com todo mundo, né? Então, o cliente, o telespectador, quem vai usufruir desse resultado, ele vai nos impulsionar para um lugar que a gente nunca foi. E muitas das vezes a gente nem quer ir, mas é preciso que seja feito esse movimento de envio, de ida, de entrega, porque é só assim a gente cresce. Fora disso, a gente estagna. Então vamos falar e ecoar para o mundo em 1 minuto que está no seu coração sobre o que você sente, ou a mensagem que você deve deixar para um profissional, para um cara que está lá com os desafios deles pessoais, com as inseguranças, né? Que a gente, todo mundo tem, eu tenho as minhas. Acredito que você tem uma. Claro. Tem alguma? Com Tem certeza. alguma? Então, algum desejo de falar assim, uma coisa que eu nunca tive a oportunidade de falar, mas acho que aqui eu vou falar para motivar meu time e outros times, porque a gente vai, de fato, fazer uns recortes legais e vai trazer a autoridade que vocês são para o mundo e ver assim, cara, tem pessoas em vários ambientes de empresa, independente da sua regionalidade ou posição geográfica, que ainda acredita nas pessoas, né? Não é que ainda, é que motive, mobilize e impulsiona novos líderes a partir da autoliderança. Perfeito? Então vamos lá? Eu acho que uma mensagem importante, né? Assim, a vida da gente é um presente. Então a gente não pode se contentar com uma vida que a gente não tem propósito em tudo que faz, né? É sair de casa, deixar a família, porque você vai para o trabalho, chegar no trabalho e entender o porquê que você está ali, como que você está contagiando as pessoas, se as pessoas estão te vendo como um ente de desenvolvimento, uma, uma fonte de inspiração, de desenvolvimento, um parceiro de vida para tornar a vida mais valorosa, né? Eu acho que isso a gente tem que fazer em todos os aspectos da nossa vida. É para ir além do trabalho, além das relações que são ali colocadas e que você tem que compartilhar, não. É trazer valor e construir um legado que você se orgulhe depois, sabe? E as pessoas lembrem de você por essas características, por isso que você quer deixar no legado. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Então eu vou agradecer a Grace aqui, que trouxe para a gente uma visão assim, muito estratégica e humana. Ela tem uma experiência muito grande em cultura, gestão de pessoas e sistemas organizacionais, de qualidade, meio ambiente e saúde. E ela compartilhou uma cultura estratégica, corporativa e de sustentabilidade nas organizações. Assim, o desejo do meu coração é te agradecer muito mesmo. Obrigado pelo que presente que é o tempo e agradecer a toda a diretoria, né, outros membros lá que te preservaram e te tiraram de lá para estar aqui contribuindo e agregando, porque eu acredito que tenho certeza que você, em cada ausência, lá faz muita falta, né? Eu que agradeço. Obviamente, porque você é uma pessoa que tem um carinho muito grande e toda vez que eu chego lá é muito bom te ver lá. Como, né, quarta-feira, né, estive lá, vi que você estava muito ocupado, mas sempre com os olhos brilhando muito, assim, da entrega, pegou o computador, foi lá para a reunião, voltou, aí depois fiz lá, peguei um chocolate, eu levei um chocolate, eu vou levar um chocolate para minha amiga. E é muito bom, assim, de ter essa relação que mesmo com tanto tempo, mas que tem tanta verdade nela, né? Uhum. E que a gente possa, de alguma forma, corroborar. E que seja somente isso. Seja uma relação de caminhada, assim, para a gente contribuir para melhorar esses aspectos que estão na emoção, né? E trazer essa segurança, tão sonhada segurança psicológica, esse local de decisão e esse local que você entrega para as pessoas, né? De um local de
de confiança, de respeito e de coragem das pessoas, obviamente, nos momentos tanto de recursos humanos, quanto nos eventos desejados, abrir para você o coração e falar o que elas realmente têm medo de falar, que você é uma pessoa assim de carinho muito grande, de um coração muito acolhedor. Eu me sinto muito acolhido quando eu tô lá. Então eu tô falando, acredito que é o que as pessoas vão falar sobre quem você é. Eu Muito acho que obrigada. nada é diferente disso, não. E aí, Picolinho? Tanta coisa que a gente gostaria de falar, né? Mas eu acho que se eu tenho uma mensagem para dizer para o mundo, seria: seja humano. Pare de estar humano. E lembre que você é um ser humano. Seja humano na sua profissão, seja humano na sua família, no seu dia a dia, porque eu acho que quando chegar ao final da vida, a gente olhar para trás, a gente vai lembrar, não vai lembrar muito do carro que a gente teve, não vai lembrar da casa que a gente morou, a gente vai lembrar das pessoas que tiveram experiências que a gente teve. E lembrar sempre do quanto a gente se permitiu amar e ser amado. Que eu acho que a nossa essência mais pura é essa. Eu acho que o nosso propósito é esse, ajudar as pessoas a encontrar esse caminho do amor, de se permitir amar, porque as pessoas hoje estão tão feridas que eu acho que o que falta nas empresas, o que falta nas famílias, o que falta nas relações, nas amizades, é amar sem medo. Você se entregar de fato e conectar essa essência nas pessoas. Então, lembrando que se você ama alguém, se você realmente ama sua família, ama sua empresa, ama seu trabalho, olha para você, né? Atinge seu potencial máximo, brilha tanto a ponto de você iluminar as pessoas ao seu redor. De novo, parece a atitude mais egoísta do mundo, mas a atitude mais altruísta que tem. Então você vai acabar influenciando essas pessoas positivamente, do seu jeito. Então, se eu tivesse uma mensagem para dizer, seria essa: seja humano, seja amor, faça sempre o seu melhor, lembrando que o melhor que você pode fazer é sempre fazer com amor. Perfeito. Luciano Picolin, terapeuta, mentor de lideranças conscientes, programador de desenvolvimento humano e emocional. Ele trabalha com comportamento organizacional, inteligência emocional, para elevar a alta performance de líderes e equipe. Ele trouxe uma visão que entrega ciência, espiritualidade e práticas estratégicas de alta performance, ajudando as empresas a contribuírem para um ambiente mais humano, saudáveis e produtivos. Tá bom, muito obrigado. Foi um privilégio conhecer você lá no Clínica. Foi a única pessoa que eu conheci, mas que conhecimento. Parabéns, irmão. Você tem uma virtude que é talento. Você tem um talento assim fora do comum que espero que a gente se encontre em muitas outras mesas, além da biociência, né? Que sejamos assim essa pessoa que possa prosperar na tua vida e que possa levar várias pessoas a te conhecer, porque eu já te conheço, conheço teu coração em pouco tempo e estamos chegando à mesma frequência. A gente vai ficar tão íntimo disso quando eu pensar numa pessoa, eu cara, você conhecer um irmão meu que ele vai te ajudar a seguir um caminho de não de ajudar, mas se olhar, né? Acho que a gente botou o espelho pra gente, às vezes a gente se olha através da gente, mas tem um espelho na frente. Mas que ele é um cara que conseguiu em 2 dias falar uma coisa pra mim que eu falei assim, cara, batata, todo mundo fala. Mas assim, em verdade, em amor, em amizade. Obrigado, tá, meu irmão? Prazer foi meu. Deixa eu devolver o agradecimento aqui, porque eu acredito que o que você falou de valores nas empresas é uma coisa que a gente tem que buscar nas nossas conexões. Então, quando eu conheço alguém, eu nunca vou olhar muito o que ele tem de dinheiro. Eu vou olhar como é que ele trata a família dele, como é que ele trata a filha, como é que ele se comporta diante dos amigos. E é isso que eu vi verdade, porque eu conheci ele diante da esposa, brincando com a filha, falando de negócio, mas sempre dando atenção para a filha, sempre falando ela falar que ela é forte, corajosa, que ela é forte, corajosa, e ela repete coisa mais bonitinha. E aí a gente vê quem é o ser humano por trás do empresário, do funcionário, de quem está ali. Então, agradeço a honra de estar aqui e que você continue sendo, sim, essa pessoa incrível, como pai, como empresário, como ser humano, que é o que eu falei para as pessoas. Não, e vocês contribuem para tudo isso, né? Obviamente, porque eu não seria nada disso sozinho. Sem o espelho que são os meus amigos. Olha lá, Álvaro. Vamos lá, vou olhar aqui para cá. Pegando os 3G. Seguinte, primeiro, cara, que ideia sensacional. Uma mesa, né? De fato, mesa, e aí faz o acrônimo lá, né? Mesa movimento, né? Você tem uma mobilização, você tem aqui, você traz energia, engajamento, você traz de fato um movimento, né, em prol da segurança, em prol das pessoas. E também esperança. Porque muitas vezes as pessoas estão desmotivadas, né? Cabisbaixo, ou estão começando e estão em trave, tem muitos muros criados, não pontes. E a gente está aqui para, de fato, destruir esses muros e reconstruir em formato de ponte, de conexão mesmo de pessoas e com sensibilidade. Por mais que a gente
aprendeu apanhando muitas das vezes, não precisa replicar, né, isso. A gente vai sim com carinho, com tato, olhando, trazendo, e no final das contas é pela nossa trajetória. A nossa autoridade nasce daí. Não do que a gente discute, né? Não do que a gente versa, mas do que a gente já produziu, do que a gente já trouxe resultado, do que a gente de fato espelha de forma positiva. Então, uma mensagem que eu deixo aqui é o seguinte: a segurança do trabalho no cômputo geral, ela é igual o sistema imunológico. Por que é igual ao sistema imunológico? Primeiro, se tá tudo bem com o sistema imunológico, a gente tá feliz, ninguém liga, né? Tá tudo certo. Mas se tem alguma falha no sistema imunológico, pode ser até fatal. Então, tome cuidado, fortaleça, né, o seu sistema imunológico do cômputo geral, dentro, fora. De fato, né, faça a segurança acontecer com um olhar genuíno para as pessoas. Cuidado, genuíno, a gente não pode perder de foco. Tem segurança de processo, segurança, fatores humanos, tem uma enxurrada de possibilidades de você fazer. Mas, de fato, volte para a vida das pessoas, para salvaguardar as pessoas. Exatamente. E o Álvaro, né, apresentar especialista em gestão de risco, mestre em sustentabilidade aí também. Ele abordou como as organizações podem aliar gestão estratégica e operacional. E ele é um especialista em auditoria, gestão de risco, emergência, e tem um alinhamento muito forte com os mesmos objetivos e caminhadas da Biosense. Ele também é empresário, vai vir pai de uma princesa aí, gente, ó. Curte lá o podcast Descomplicando as Normas, que é um movimento de muito sucesso, como ele falou, são 110 histórias narradas e contadas já. Eu fiz um podcast chamado Bate-Papo Café com Profissionais de Segurança, foram 27, foi a época da pandemia. Eu falei, cara, a gente não pode parar de entregar, né? Quem tem um compromisso com a entrega fica incomodado com tudo. E aí, a gente também fez esse papel, a gente está refazendo isso para colocar nos nossos canais, que foram especialistas muito grandes, mas foram histórias que nos inspiram, então ele vai vir como esse documentário, mas que esse também aqui vai ser impulsionador de um começo de uma trajetória linda que a gente já viabilizou e um sonho se tornou uma realidade. E eu queria, assim, quero muito desejar de todo o coração muito sucesso para vocês, muitos desafios, sabemos que estamos chegando ao fim do ano, né? Natal é logo ali, que tem uma mesa de muita prosperidade, de muito amor, de renovações, de esperança, porque sabemos que essa mesa ela vem se desconstituindo a mesa de Natal, que para mim é o símbolo mais genuíno de uma mesa, assim, né? Onde todos os membros da família estão sentados, e vocês podem ter certeza que a Biosense é essa mesa. E que vocês todos têm cadeira lá para sentar. A cadeira de vocês está com o nome gravado lá. Então, toda vez que vocês chamarem a gente, que a gente possa se relacionar numa gestão de afetividade e menos atividade. Eu acho que é isso que os líderes estão se ocupando muito, em fazendo muita coisa e esquecendo o seu real papel. Então, para você, líder, busque sua posição e não saia da sua cadeira. Sua cadeira é cuidar de pessoas e de vida. É isso que importa. Ainda bem que a gente está, gente, e até o próximo episódio aí do nosso podcast. Obrigado a todos e uma Obrigada. excelente tarde.